Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao OmniCast. Eu sou o OmniCaster e eu vou apresentar para vocês hoje um quadro especial sobre esse filme aí, Rua do Medo, parte 1, 1994, que é um filme que foi lançado há pouco tempo, mais ou menos uma semana, e já tá dando muito o que falar porque muita gente assistiu e muitos youtubers aí estão falando bem desse filme, pessoal. Então vamos dar uma conferida aí. Vamos ver se é isso mesmo e vamos ver se esse filme é bom, sobre o que ele se trata e o que esperamos das sequências aí. Uma já foi lançada enquanto eu gravo este podcast aqui, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas assistirei em breve aí para fazer mais um especial para vocês, pessoal. Então fiquem acomodados aí e vamos embarcar nessa jornada slasher que referencia vários clássicos e reverencia um gênero no geral. E agora aqui vamos à direção desse filme, que é conduzido pelo Liv Janiak, com o roteiro do mesmo e um outro cara aí chamado Phil Graziadei. E no elenco nós temos Maya Hawke II, Charlene Moy, David W. Thompson, com o título original de Fear Street, na verdade, 1994, recebendo mais um leve subtítulo aí no Brasil, que é Parte 1, porque o brasileiro adora aumentar o título de filmes. Mas enfim, esse filme aí foi lançado em 5 de julho de 2021 aí na plataforma vermelhinha chamada Netflix, possui 1h45 e é do gênero terror, e é uma clara adaptação da série de livros de mesmo nome de R.L. Stein. Pessoal, R.L. Stein vocês devem conhecer pela série de livros Crônicas de Goosebumps, e o R.L. Stein é um cara que é famoso por escrever livros de terror mais voltados aí para o público adolescente e para o público juvenil, ou seja, é um terror mais leve, focado aí nos adolescentes mesmo, umas histórias que remetem mais a esse universo aí também. E acredito que o público adolescente assistir esse filme vai curtir bastante, e o público mais adulto também capaz de curtir bastante, então vamos nessa. Eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse para vocês ficarem ligados sobre o que o filme trata, mas até mesmo a sinopse revela alguns pontos do filme que eu acho que não são tão legais de comentar assim. Então eu vou dar uma resumida aqui. Então, logo no início do filme acontece uma morte, isso aí não chega a ser um spoiler, porque ela acontece em 1 minuto. E essa morte aí, comentando, lembra bastante o filme Pânico aí da década de 1990. E é uma clara referência, o filme todo é uma referência a Pânico. Acredito que o segundo deva ser uma referência a Sexta-feira 13. Até mesmo o assassino do segundo filme é uma clara referência ao Jason. Mas enfim, pessoal, o primeiro filme é uma clara referência ao Pânico, e até mesmo o assassino ali com mais destaque no primeiro filme é uma referência ao Ghostface, pessoal. É uma máscara de caveira ali, mas a roupa remete muito ao nosso Pânico ali de 1990, e lá vai bolinha. Mas enfim, pessoal, esse filme aqui, depois que uma pessoa morre ali no shopping, a gente descobre que alguns eventos nessa cidade de Shadside estão acontecendo. Algumas coisas estranhas acontecem há algum tempo nessa cidade, e alguns jovens começam a ser perseguidos de certa forma, sem motivo, por algum assassino aí. Então eles vão ter que correr e se salvar. E resumindo, é bem isso. É um roteiro bem genérico, uma premissa bem genérica, para falar a verdade. Mas poderia ter sido um filme que cairia na mesmice e ninguém ia gostar. Ia ser só um filme mais um na indústria. Mas esse aqui se destaca por fazer o padrão de uma forma que tenha personalidade, pessoal. Ou seja, o filme ele se destaca por uma clara trilha sonora que é bem interessante, é bem legal, se encaixa em vários momentos do filme, pela vibe que o filme passa, passando ali aquela vibe de 1994, não é mesmo? E o filme ele também consegue desenvolver os seus personagens de uma forma bem interessante, com ressalvas à protagonista, que eu acredito que tenha sido um leve problema no filme, porque eu tive dificuldade em criar um laço com a protagonista devido à personalidade um pouco mais ácida, um pouco mais ríspida dela, que em certos momentos é um pouco destoante do resto que está acontecendo, e o filme eu acredito que não sabe usar ela da maneira correta, pessoal. O filme ele acaba deixando ela de lado em momentos importantes e dando espaço, dando palco aí para os personagens secundários. Então a gente vai ver aí em várias cenas importantes do filme personagens secundários em foco e a protagonista fora dele, ou seja, a protagonista não é exatamente total protagonista do filme,
é como se ela fosse uma falsa protagonista que serve para dar gancho para vários outros personagens. Ou seja, como um todo ela é uma boa personagem ali no grupo, mas como protagonista ela não funciona. Ou seja, a gente tem que avaliar o grupo desse filme e não personagem por personagem. Mas é claro que a gente encontra carisma em personagens secundários ali, como por exemplo nos amigos dela, pessoal. Os amigos dela, eles passam bastante carisma também, como a Kate e o Simon ali, que são dois personagens bem cativantes, e até mesmo o irmão da protagonista, que é um pouquinho estereotipado, mas mesmo assim ele consegue ser um personagem bem legal mesmo, bem interessante. É claro que acredito que esses atores que foram escolhidos às vezes deveriam colocar um pouquinho mais de emoção em certas cenas, porque a atuação deles de certa forma às vezes banaliza certos eventos que acontecem no filme, mas não é uma questão que eu reclamaria tanto assim, mas chegou a me irritar em certos momentos que eles não reagem da forma certa para certos eventos, mas às vezes a gente tem a sensação disso ser algo proposital para fazer uma referência aos filmes ali da década antes dos anos 2000, na verdade, em que nós temos vários jovens ali que não ligam para nada enquanto o massacre está acontecendo ao fundo, pessoal. E esse filme aqui poderia também ser mais um filme de slasher sem graça nenhuma, mas ele consegue trazer um background, uma história que nos instiga a querer descobrir o que está acontecendo, pessoal. Ou seja, esse background por trás do que está acontecendo é muito interessante e rouba a maior parte da atenção do filme, nos trazendo para essa curiosidade e vontade de descobrir aos poucos ali junto com os personagens do filme, pessoal. Então por isso eu acho que esse é um dos grandes pontos, que o filme ele não se baseia apenas em copiar o gênero slasher e trazer um slasher genérico, não, longe disso. Ele traz um personagem interessante de fundo que a gente quer entender sobre, e traz esses slashers aí fazendo referência a vários personagens de outros filmes famosos da década de 80, 70, 90. E por isso é um filme que ele consegue ser bem interessante, pessoal. E é um filme que ele é bem divertido se assistir. Ele tem um ritmo bem frenético e ele não é padrão mesmo tentando ser. Ele consegue subverter algumas coisas, consegue girar a roleta e transformar o que poderia ser algo que você vai assistir e vai ficar enjoado com algo que você vai assistir e vai ficar divertido. E por vezes, digo por vezes, um filme pode até mesmo ficar boquiaberto com o que acontece. Então esse filme aí, ele mesmo sendo um primeiro filme de algo que vão haver mais dois filmes, ele consegue ter uma história própria e fechada ali. A gente consegue entender tudo o que está acontecendo, mas é claro, eles não são bobos e eles colocam pequenas pistas para serem descobertas mais à frente, pessoal. E isso é muito interessante também. Ou seja, é um filme que, claro, como os outros filmes vão se passar em anos anteriores, isso a gente já sabe, eles vão servir como uma explicação que vai ir fechando cada ponta aí desse universo, e isso vai ser bem interessante mesmo. E como eu disse, é um filme mais focado em adolescente, até mesmo por ser do R.L. Stein, mas mesmo sendo focado nesse público, ele ainda consegue passar alguns momentos de tensão com uma trilha sonora que consegue ser angustiante, e também, é claro, com histórias e backgrounds e várias coisas ali, até mesmo com relação aos slashers, que conseguem ser bem bizarras e assustadoras. Ou seja, o clima do filme se mantém um pouco mais leve, mas o que está acontecendo eu garanto para vocês que não é coisa de criança. Então esperem muito sangue e morte nesse filme, mas não esperem tanto se preocupar com personagens, pelo menos não no início, porque nossa empatia com os personagens se desenvolve no decorrer do filme, chegando a ponto de nós não termos mais preocupação nenhuma com eles, e logo depois nos preocupando muito, mas muito mesmo, com os mesmos personagens que há um tempo nós nem ligávamos, e isso sem percebermos. Às vezes nós estamos assistindo e achamos que não ligamos com um certo personagem, mas quando o perigo aparece a gente fica torcendo para eles se salvarem. Então essa aí já fica de recomendação, esse filme para vocês assistirem, é muito legal mesmo. Eu daria uma nota bem alta, claro que eu não vou dar nota agora porque não é algo que eu geralmente faço, mas vale muito a pena assistir. Então aí já fica a recomendação para vocês, vão lá assistir
E agora eu gostaria de comentar uma leve parte sobre o final do filme, e nessa parte vão haver alguns spoilers, então se você não quer ver esses spoilers, vá assistir o filme primeiro e volte mais depois. Então é isso, pessoal, já deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho para ficar ligado em tudo aqui do canal. E agora, sem mais delongas, vamos à partezinha com spoilers, então já estejam avisados. E agora, pessoal, falando um pouquinho mais sobre esse final de filme, quem assistiu aí, acredito que deva ter a mesma sensação que eu quando a personagem da Kate e do Simon acabam morrendo, pessoal. E para mim esse foi um dos momentos mais surpreendentes do filme, porque o filme faz um trabalho muito interessante protegendo os personagens a todo custo, de certa forma que nos faz pensar que estamos em um episódio de Scooby-Doo, por exemplo, em que nada vai acontecer, em que assassinos correm para lá e para cá e nunca pegam ninguém, mas essa sensação é tirada de nós de uma forma tão ruim que chega a ser bom, porque a gente tem a sensação que o Simon e a Kate estão protegidos ali, enquanto a Sam é a menina que vai ser atacada de verdade, então a gente acredita que eles não vão morrer, mas é exatamente o que acontece de uma forma angustiante, principalmente com a Kate, em que nós temos uma cena longa dela lutando ali com o personagem com a máscara de caveira, e no final ela acaba morta de uma forma bem horrível, pessoal. E durante todo o filme, o romance entre ela, um romancezinho adolescente, é construído entre ela e o irmão da protagonista, e a gente fica muito feliz quando os dois finalmente ficam juntos. É muito bonitinho, devo admitir, mas é como se algo fosse tirado da gente aí nesse final, quando ela morre, pessoal. É horrível, é uma sensação ruim e boa ao mesmo tempo, porque é ruim porque a gente não queria que aquilo acontecesse, e é boa também porque foi uma subversão, foi algo que o filme conseguiu fazer de uma forma muito boa. Ele preparou um caminho para deixar a gente tranquilo, e quando a gente menos esperava, ele puxou o nosso tapete ali, matando eles. E até mesmo o Simon, a gente já tinha desenvolvido um vínculo por ele ser um personagem tão carismático. Ele é um dos mais carismáticos do filme e morre de uma forma também surpreendente, mas não tanto quanto a da Kate, porque quando a Kate morre, a gente percebe que ninguém está a salvo e qualquer um pode morrer. E isso aí foi uma parte do filme que ele conseguiu acertar com maestria. E essa aí foi a parte com spoilers também. Acredito que não seja necessário falar de outras coisas, isso sem falar, é claro, do que esperar para o segundo filme, onde eu acredito que a gente vai saber um pouco mais da bruxa. Lembrando que eu ainda não assisti, mas acredito que quanto mais a gente for avançando ali para o passado, mais coisas sobre a origem dela a gente vai saber. Então é isso, pessoal. Aguardem aí pela análise, pela crítica do segundo filme. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês ainda não deixaram o like, já deixa o likezinho aí e se inscreve no canal para ficar ligado em muito mais coisas. Até a próxima. Omnicaster desligando. Falou!